Boa tarde, boa noite, bom dia, o horário que você estiver assistindo. Nós somos o Sem Bagos, meu nome é Caio. Como você sabe, compartilhamos textos sobre a visão política e social do Brasil e do mundo nesse cenário de surrealismo político que vivemos hoje. E agora, nessa série de entrevistas, estamos aqui hoje recebendo a Beatriz e a Laura, que vão falar um pouco pra gente sobre o direito das pessoas trans. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, Caio, querido. Obrigada pelo convite. Meu nome é Beatriz Pereira. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional, eu tenho mestrado em Direito Constitucional na PUC de São Paulo e sou integrante do grupo de pesquisa Direito e Discriminação de Gênero e Igualdade lá da PUC de São Paulo também. Obrigado. Boa tarde, Caio, obrigada pelo convite. Meu nome é Laura Privato, eu sou travesti, sou ativista pelos direitos humanos das pessoas trans e travestis desde 2011 e também faço parte do Comitê Municipal de Saúde Integrada para LGBTs aqui do município de São Paulo. Legal, obrigado. Como ainda, apesar de não ser um tema novo, mas esse longo tempo de invisibilidade, muitas pessoas ainda às vezes não entendem muito os conceitos. Então, para começar de uma maneira, para o público que eventualmente não saiba, eu queria que vocês me respondessem qual a diferença entre sexo biológico e gênero. Você fala o que é que eu falo? Tanto faz, acho que a gente pode se complementar. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está se referindo, para ficar muito claro, a genitália. A gente está falando de pênis e vagina. É isso. Quando a gente fala de gênero, a gente fala de construção social. São performances, expectativas que a sociedade tem em relação a homens e mulheres, por exemplo. Então, mais ou menos, traduzindo assim bem a grosso modo, é a ideia que se tem de que meninas devem ser criadas, por exemplo, para gerar filhos, para cuidar da casa, e que meninos devem ser criados, por exemplo, para ir para o exército, para atividades mais, agressivas. Então, a ideia de gênero é de construção social mesmo, são essas expectativas em relação ao papel de cada um na sociedade. Laurinha, quer acrescentar? Eu acho que exatamente, é bem isso, né? A gente vive dentro desse binarismo, então a gente aprende desde quando você está na barriga, né? O menino compra um enxoval todo azul, a menina compra um enxoval todo rosa, e isso vai se estendendo ao longo da vida, conforme a pessoa for crescendo. A menina brinca com a boneca, brinca com a casinha, o menino joga bola, solta pipa, né? Então acho que você definiu muito bem, eu acredito. Hoje a gente ainda bem está desconstruindo isso bastante, né? Eu acho que isso também é muito importante, a gente está num momento muito importante. E obviamente tem algumas pessoas que não querem aceitar essas mudanças e elas querem se contrapor contra isso, mas eu acho que a ideia é que isso não existe e que daqui a uns anos a gente nem discuta mais essa questão e que as pessoas fluam e elas simplesmente se performem da maneira que elas acharem melhor. Que elas sejam, né? Que elas simplesmente sejam livres como elas querem ser. Mas outra confusão que pode acontecer também é entre gênero e sexualidade. E nessa questão, quais seriam as principais diferenças? A questão da sexualidade, o conceito de sexualidade, ele é muito amplo e ele é confuso também. Na verdade, eu não teria um conceito único e exclusivo sobre sexualidade. Tem um particularmente que eu adoto, que eu acho que é interessante, não sei se a Laura adota outro, enfim. É o conceito que vem da psicanálise, que é a questão de pulsão de vida mesmo, sabe? Sexualidade é energia que te move. Sexualidade não é necessariamente ato sexual. Isso as pessoas confundem um pouco, né? Achar que exercer a sexualidade é exercer um ato sexual, pênis, vagina, sexo anal, sexo... Não é isso. É a energia que te move, a energia de criação mesmo. Seja no sexo, sim, mas em todas as outras frentes da vida. Esse é o conceito que eu tenho. A diferença de gênero é que gênero parte de um outro pressuposto, que é justamente da construção. Sim, né? Sexualidade seria algo... Grosso modo, vamos colocar assim, pensando nos termos aqui da entrevista. Sexualidade é algo que é inato, que é nosso, né? Está dentro da nossa constituição psíquica. E a questão da construção social, o gênero é a construção social, é o que a sociedade entende como papéis determinados, performances determinadas para cada um dos gêneros. Mas eu acho que de alguma forma está tudo imposto, né? Porque é isso, o homem tem que casar com a mulher, né? Só pode sentir atração para a mulher. Também. Então eu acho que, na verdade, acho que tudo na real está meio que imposto. Imposto, a gente está preso em padrões. Isso, a gente está preso em caixas mesmo, e quando a coisa é livre, né? E você vê que não necessariamente, por exemplo, o cara pode gostar de sexo anal e não necessariamente ele gostar de homem. Ele pode gostar de uma mulher, ter uma relação afetiva com a mulher, sentir uma atração sexual por uma mulher, mas ele pode ter prazer anal. Qual é o problema? Sim. E as pessoas falam, mas
não foi criado para isso, o ânus não foi criado para isso, tá bom, gente, mas a mão também não foi criada para se masturbar, a língua também não foi criada para se beijar. Sim. E ao mesmo tempo a gente também Usa pra fazer né? isso, né? No fim, essas caixas acabam tolhindo a liberdade mesmo, né? Sim. Você acaba se privando de se conhecer, de explorar novas possibilidades, porque Exato. você tem que se conformar à caixa, como você diz, performance mesmo, Isso. performar aquela... E reproduzir aquilo. Se reproduzir. você fugir daquilo, você tem algum problema, você tem que procurar uma igreja, você tem que procurar um Médico, psiquiatra, alguma coisa errada está acontecendo. Bom, entendido o que é gênero, a questão de gênero, partindo um pouco mais para a questão da pessoa trans. O que é nome social? É o meu nome. Nomes? Laura, o nome que eu escolhi para mim, um nome que não se identifica com aquele que a minha mãe me deu ao nascer, porque ela ficou presa justamente ao meu órgão biológico, né? E ele não me pertence. E, na verdade, o nome social é o nome. Não Sim. deveria nem se chamar nome social. Deveria ser simplesmente Mas a nome. gente precisa, Visto isso, qual a importância da possibilidade de retificar os documentos para o nome, com o nome social que condiz ao gênero, não ao sexo biológico, né? Como se diz, o nome dado pelo pai, pela mãe, está vinculado com o pênis ou com a vagina, mas dependendo do caso, fazer essa adequação pode ser muito importante. Qual é a importância disso para a efetivação da inclusão das pessoas trans na sociedade? Como isso ajuda a incluir a pessoa trans na sociedade? Você conseguir retificar a correção do nome? Eu acho que traz todo um conforto, né? Porque é muito fácil você se apresentar e você ser tratada com esse nome que você se deu, né? Quando você também tem uma passabilidade, quando tem toda essa questão da transição que já foi feita, mas a transexualidade ela é uma coisa também muito mais psíquica do que física, né? Demora-se um tempo para a gente também se adequar, tem todo um processo de hormônio, né? Que você vai fazendo intervenções cirúrgicas, enfim, aí cada um também vai ter um peso maior ou menor, porque cada um também tem uma genética diferente, vai trazer características secundárias mais fortes, masculinas, né, ou femininas, porque também a gente tem homens trans, né, então eu acho que a questão do nome social, ela te dá esse conforto, te traz essa legitimidade, né, para que você também não precise ficar se explicando quando chega num lugar, porque eu mesma até hoje não identifiquei meu nome, por várias questões, inclusive por conta da burocracia, porque hoje mesmo, já tendo toda essa facilidade, esse reconhecimento pelo próprio STF, a gente ainda se depara com outras questões financeiras e burocráticas, não é tão simples, não é tão barato, então você precisa também de ter um dinheiro para poder investir, precisa de dispor de tempo para correr atrás das certidões, para poder ir no cartório, né, levar tudo isso. A gente vive num país muito burocrático, né? Mas eu acho que a questão é uma questão muito, como eu te falei mesmo, de te trazer legitimidade, te deixar mais confortável a entrar em todos os lugares, acessar os lugares de maneira mais fácil, apresentar o seu documento, apesar de que, assim, por exemplo, no meu cartão do SUS eu já tenho ele retificado, hoje aqui em São Paulo a gente já consegue colocar o nome social também no próprio RG, sem você ter feito a retificação, né, pelo cartório diretamente, então eu acho que são aberturas, são facilidades que a gente tem hoje, mas é obviamente que a questão do registro civil e posteriormente de todos os outros documentos, ela é interessante porque aí você também não precisa mais, nada vai mais entrar em conflito, né? Imagina, uma hora eu vou morrer e tudo mais, como é que vai ficar essa situação? Mas uns documentos têm uns nomes, outros documentos têm outros nomes, enfim. Eu acho que é mais por essa questão de burocracia mesmo e também de te dar esse acesso mais confortável a todos os lugares. Sim, eu acho que no fim o nome acaba sendo o nosso enunciado, né? O nome, um título, né? Na verdade, a gente apresenta de alguma forma. Além de se apresentar, eu acho que é mais que partindo do que você falou e colocou como enunciado, eu acho que e partindo da ótica não só do direito, mas dos direitos humanos, a questão do nome é o que te identifica. Sim, como né? você se reconhece. Você se reconhece. E está muito atrelada à questão da dignidade, da sua dignidade, não só enquanto cidadão, mas enquanto ser humano. Olha que coisa interessante, em filmes de ficção científica ou em regimes totalitários, uma das primeiras medidas que se faz para despersonalizar e desumanizar é retirar o nome. Você começa a chamar por número. Você começa a colocar tatuagem, que foi o caso dos judeus, em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, olha a importância do nome. Não porque muita gente acha que é chilique, que as mulheres trans, as travestis, os homens trans dão chilique. Não é chilique, é a sua identidade. Meu nome é Beatriz e eu quero ser chamada por esse nome.
É mais do que a questão do direito em si. É como você se coloca no mundo, como você se apresenta no mundo, né? Então é a importância da retificação do nome, né? Do nome social. Sim, e voltando na questão do nome social, também a sociedade aceita vários tipos de nome social, como por exemplo o nome artístico, né? Sim. Que não deixa de ser o nome social. Exatamente, Lula, né? Então, assim, porque se você aceita de alguns, porque você não aceita de todos, né? Sim. Qual a dificuldade de aceitar? Eu acho que isso é importante marcar. Sim, sem dúvida. Como que uma pessoa, você já começou a comentar, Laura, pode buscar agora com esse reconhecimento do STF, como que uma pessoa trans que queira retificar o nome dos documentos, como que ela busca essa mudança? Olha, hoje aqui em São Paulo a gente tem a própria Defensoria Pública, que você pode acessar, que inclusive ali também tem uma declaração de hipossuficiência que você assina, né, no caso de você não ter como dispor de recurso para estar solicitando essa retificação. A gente também tem o Centro de Cidadanias LGBTIs, né, que estão espalhados por toda a cidade, e eu acho que até a própria pessoa pode também, desde que ela já tenha esse conhecimento, se ela pesquisar na internet, se ela tiver acesso à internet, ela mesma pode procurar quais são as certidões que precisa, a documentação, porque o que o STF fez foi justamente isso, né, para você não precisar de ninguém, você mesmo fazer o caminho todo e conseguir efetuar essa retificação. Então, sim, ela pode acessar os sites onde ela vai conseguir entrar para tirar esses registros e levar no próprio cartório onde foi feito o registro civil dela. É bom fazer um resgate histórico, né, dessa questão do nome, né, porque de fato hoje é assim como a Laura, exatamente do jeito que a Laura falou. Mas é importante dizer que até 2018, para uma pessoa transexual, uma pessoa transgênero alterar o nome, ela precisava de autorização judicial para isso. Você não podia ir no cartório diretamente, falar, quero lá, me reconheço como tal e quero ser chamada como tal. De laudos psiquiátricos. Você precisava, também, inclusive, de laudos psiquiátricos, porque tem essa questão que hoje já não se discute mais, qualquer cientista sério da área da saúde não discute mais o fato de transexualidade, de pessoas transgêneros serem pessoas com doenças mentais ou com qualquer espécie de patologia. Essa questão é uma questão de identidade, não é uma questão patológica. Só que o direito, sempre, né, bastante conservador, então até 2018, você precisava de uma ação judicial, além da ação judicial, você precisava de laudos psiquiátricos, e que diziam que da sua condição de necessidade. Dossiê, né? Você tinha que ter fotos. Você tem que provar quem você é. Você estava vivendo naquela condição. Você não dizia quem você era, o Estado dizia quem você era. Agora, desde 2018, por conta de uma DIN, no Supremo Tribunal Federal, que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, as coisas mudaram. O STF reconhece hoje, desde 2018, na verdade, que a pessoa transgênero pode alterar o seu nome sem necessidade de intervenção judicial. Vai até o cartório com os documentos necessários, essa é uma questão que acho que é importante falar, sim, com os documentos necessários, vai e se autodeclara e acabou, resolveu o problema. Só que uma questão importante, para os maiores de 18 anos. Os menores de 18 anos ainda precisam de autorização judicial ou eventualmente aguardar os 18 anos para efetivamente concretizar esse direito. E a questão do gênero, né, Bia? Porque antes também não podia alterar o gênero se você não tivesse feito a cirurgia de redesignação. Verdade. Hoje já não. Hoje você consegue alterar o gênero mesmo sem fazer a cirurgia de redesignação. Até porque eu acho que é bem incoerente uma pessoa chama Maria e tá lá o gênero masculino. Sim, né? sim. Sexo masculino, não faz sentido. Então... Tá, interessante. Então, a decisão do STF representou de fato um avanço nessa questão. Com certeza. Em termos normativos, né, pensando pelo menos em termos teóricos, de fato representou. Na condição de advogada, estudando a temática específica de nome, eu posso dizer que foi um marco fundamental na normatização desse direito. Agora a gente tem as discussões em questões práticas, né? Será que de fato isso se efetiva? Ou não? Isso é sempre importante, né? Melhorou? Não vou dizer que não, melhorou muito. Sim. Exigir cirurgia para alterar o nome, como era antes de 2018, alguns juízes exigiam a cirurgia, é praticamente um ato de Estado fascista. Mas não se exige mais, mas a gente tem algumas outras dificuldades, né? Que acho que a Laura pode falar muito melhor. Porque eu acho que é importante
colocar a dificuldade de prática mesmo, Sim, né? do dia a dia. Eu acho que é uma população bastante peculiar, né? É uma população muito marginalizada, muito segregada, é uma população noturna. Então, até mesmo essa questão de muitos lugares que vão dar esse auxílio, por exemplo, a pessoa vai estar acordando no momento que o lugar está fechando. E aí, como ela vai procurar, né, uma ajuda, uma orientação para isso, sendo que e se for alguém que já tem... Eu acho que já começa de antes, porque assim, são pessoas que normalmente já vêm de um histórico de evasão familiar, né, evasão escolar, enfim, é expulsa de casa, expulsa da escola, expulsa de tudo. Não é nem evasão, é expulsão mesmo. Elas são expulsas de tudo porque a família já não aceita, aí a família já não aceita, a escola já não aceita, a comunidade já não aceita, a sociedade piorou. E aí o que acontece? As meninas vão viver em guetos, vão se aquilombar cada vez mais, vão viver dentro de bens que é uma população bastante complexa, que tem vivências assim muito peculiares. Eu acho que tudo isso faz com que elas fiquem longe não só dessa questão da identificação do nome, mas eu acho que o acesso a tudo, o acesso à saúde, o acesso à sociedade de uma forma normal, que é a sociedade, né, na verdade. Sim. Acaba que a omissão do Estado vulnera de uma tal forma que a pessoa trans, principalmente a mulher trans, né? Sim. Acaba tendo que se sujeitar a exploração. É um mundo paralelo, na verdade. É um mundo paralelo, entendeu? Assim, é um mundo à parte. Sim, Por mais que tenha simplificado o procedimento, o fato ainda o acesso é difícil. Porque a gente está falando, mas é só uma certidão de nascimento. Então, a gente está falando de uma população muito excluída. Não é só uma certidão de nascimento. A pessoa talvez nunca tenha tido uma certidão de nascimento, nunca tenha pego a sua própria certidão de nascimento. Então, a gente está falando de coisas que parecem muito básicas, mas que não são. Ainda assim, para quem mora perto de onde foi emitido o registro civil ao nascer, né, do cartório, tudo isso facilita. Mas pensa você que a maioria dessas meninas migram, elas vêm de várias regiões do Brasil para as capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que acho que é onde mais tem. E ela precisa dessa certidão com menos de 30 dias de emissão para ela poder dar entrada nessa retificação. Ponto, já começa por aí. Já dificulta a barreira. Isso já é uma barreira, por exemplo. 30 dias de validade. Porque às vezes essa pessoa ela não tem nem contato mais nessa cidade, ela nem quer voltar, porque isso vai trazer uma dor para ela, isso vai trazer uma exposição para ela. Ela já rompeu com a família, ela já não tem mais acesso a ninguém ali para pedir uma ajuda também, para pedir, olha, você pode ir no cartório, você pode tirar essa certidão para mim. Então, acho que tem uma série de questões que a gente precisa ver na prática, que eu acho que é isso, que ainda está muito distante de efetivar, né? De efetivar. E assim, uma vez superado todas essas dificuldades, retificado o nome, qualquer instituição é obrigado a acolher esse nome. As instituições privadas não podem se recusar a aceitar. Não, de forma alguma. Sim, acho que isso é importante. Mas até antes mesmo dessa decisão do Supremo, várias instituições já reconheciam o nome social por atos internos, né? Então, muitas universidades já tinham nomes. A gente tem um decreto federal, né? Tem ainda O primeiro decreto foi também, municipal, foi aqui em São Paulo, isso foi em 2010. E depois acho que a gente teve um Rio de Janeiro e desde 2014 a gente tem um federal. Que foi, se eu não me engano, foi o último ato que a Dilma Rousseff fez antes do golpe de Estado. Então, e aí, partindo disso, depois também todo mundo acatou, né? Que acatou, o SUS já tinha acatado. Que eu acho que é importante pontuar isso para as pessoas poderem se valer do direito, né? Exato. O nome social tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, não é um favor. Sim. Não é favor. É um direito. É chamar pelo nome social e assim, e vou um pouco além, é que realmente essa população é mais excluída, mas assim, em termos legais, caberia até uma indenização por danos morais. Sim. Em determinadas situações em que o constrangimento, a Laura pode falar até melhor do que eu, Sim. o constrangimento é inominável, porque, imagina, vamos pensar na situação, você está na antessala de um ginecologista, né? Enfim, do médico. Sim. Chama um nome, levanta-se uma pessoa que não corresponde àquele gênero. Sim, não... Fica todo mundo. Acaba ainda tem acaba gerando um constrangimento que não faz sentido, né? Por que não respeitar o nome social? Sim, por que não respeitar? E a gente pode ir mais longe, sala de aula, por exemplo, chamada, entendeu? Chamada tem que se obedecer o nome social. E talvez a Laura possa estar comentando sobre isso. Tem gente que parece insistir em não querer. Como violência mesmo. Mas assim, mas no geral, você pode contar esse caso, mas assim, eu acho que é interessante. Você sente isso, que as pessoas não querem
mesmo Olha, eu vou dizer uma falar? coisa Ou pra você acha que as você. pessoas se confundem Eu sou porque... muito, mas é isso, eu acho que eu tenho toda uma questão de um privilégio, um empoderamento que é meio uma coisa que, sabe, a maioria das meninas não é o que acontece. Entendi. Elas não conseguiram, precisou invadir da escola, como eu falei, tudo isso. Então, tudo isso acho que vai te enfraquecendo cada vez mais perante a sociedade, entendeu? Porque você não, enfim, você mesmo não se sente ninguém, porque você não conseguiu nem concluir o estudo, a sua família não te aceita. E eu venho de uma vivência um pouco diferente, eu tive alguns privilégios dentro disso tudo, então pra mim sempre foi uma questão, como eu te falei, até hoje eu não identifiquei, mas todos os lugares que eu chego que eu preciso mostrar meu RG, eu já entrego meu RG e falo, meu nome é Laura, tá, por favor. Acabou, mora ali, entendeu? Mas assim, eu já vivi situações, por exemplo, em sala de aula, na Belas Artes, em 2012, o meu professor advogado, eu já tinha conversado com a coordenadora do curso, já tinha solicitado que a chamada fosse feita sem estar com o reto ligado, né, o reto projetor ligado, para todo mundo ver o meu nome, que eu queria que fosse respeitado o meu nome social. Ela catou, conversou com todos os professores, pois chegou um belo de um dia que um professor meu simplesmente deixou, e eu chamei a atenção dele, ele fez que eu não estava falando nada, e aquilo gerou um constrangimento na sala, todo mundo viu meu nome, todo mundo ficou naquele zum. Tiveram pessoas que me excluíram da rede social, que pararam de falar comigo, tiveram outras que foram mais solidárias, se aproximaram, mas foi uma questão. Eu poderia até ter tomado outras medidas, mas me expôs de uma forma que eu achei horrível, entendeu? Sim, imagina. Eu acho que nós, pessoas cis, temos que entender que não respeitar o nome social é uma forma de violência, né? É uma forma de violência. Total. Sim. A primeira, acho que das primeiras, né? O começo da violência. Bom, então, mas falando bastante sobre o nome, agora falando um pouco da saúde. Tem toda a questão de tratamentos hormonais, as cirurgias que podem ser necessárias. E até o cuidado mesmo natural, o acompanhamento médico. Sim. Como que esses serviços se dão e como as pessoas trans podem acessar esse serviço na rede pública? Tem esse serviço? Direito tem, tá garantido. Agora, na prática, o direito tá garantido. A gente ainda tem uma Constituição, não é verdade? Então, na saúde é direito de todos. Mas na prática, sim, pode falar melhor. Eu sou membro do Comitê Municipal de Saúde Integrada para LGBTs, né, representando justamente as travestis. Eu tenho uma cadeira lá enquanto sociedade civil. É um comitê que é organizado entre Poder Público e Sociedade Civil. Desde 2017 existe esse comitê. Hoje a gente já teve algumas conquistas, a gente já conseguiu em bastante equipamentos capacitar esses profissionais da saúde. A gente tem toda uma rede em todas as regiões de São Paulo. Então, todas as regiões hoje aqui no município de São Paulo, eles têm um equipamento que está especializado nesse tipo de saúde, que vai desde a parte da hormonioterapia, né, até a questão da redesignação sexual, se for a vontade da pessoa. É um pouco mais difícil. Que é um pouco mais difícil, que é um processo mais demorado, mas eu acredito que, inicialmente, que seria mais essa questão de hormônio, a gente está bem estruturado, né? A gente tem algumas questões ainda, infelizmente, com a compra da medicação, mas isso acaba também não se estendendo assim para grandes problemáticas, eu acho, entendeu? Ele fica um tempo sem na farmácia, mas daqui a pouco já chega, não é nada que vá comprometer de fato esse processo de transição inicial que a pessoa é submetida. Posso até deixar com você depois também os endereços dos equipamentos que tem, se você quiser, para divulgar para as pessoas, que eu acho importante. A gente vai pôr então no link do vídeo, quem quiser acessar, ter acesso. Mas você disse aqui em São Paulo, você acha que fora de São Paulo a realidade é outra? Eu acho que a realidade é outra, infelizmente, né? Eu acho que por um monte... Acredito que a gente tenha outras capitais, tem outros municípios que eu acredito que também já tem isso, muito por conta também do movimento social organizado que existe dentro desses lugares, né? Mas eu não acredito que a gente no interior do Amazonas, por exemplo, de Belém, do Acre, que a gente vai ter esse serviço que é oferecido aqui em São Paulo, da maneira como ele é oferecido. Não tem nem, assim, qualquer serviço de saúde já tem essa dificuldade da capital para o interior. Qualquer opressão acaba sendo mais grave no interior do que na capital. Então, isso provavelmente se reflete. Se reflete também. Agora é importante só falar que a questão da cirurgia, porque muita gente tem essa expectativa, tem muitas pessoas trans que não têm essa expectativa, não quer alterar o corpo e tá tudo certo. Agora tem pessoas que querem fazer cirurgia de redesignação genital. Assim,
Direito é previsto? É previsto. Mas, na prática, a gente sabe que as filas são de anos e anos e anos, porque são cirurgias que poucos lugares fazem, né, Laura? Acho que o Hospital das Clínicas que faz. Tem dois ou três hospitais em São Paulo que fazem, então a equipe é boa, mas tem muita gente ainda querendo fazer. Que faz também, que realiza. O HC. E eu não sei, eu realmente não me recordo do outro. Então é bom saber que, assim, é possível? É possível, mas você pode esperar pelo menos aí não é uns assim, 6, 7 anos. Pelo menos 2 anos você tem que já fazer de acompanhamento. Dentro desses hospitais, né? Então, toda essa dificuldade, a não existência de hospitais preparados para fazer esse tratamento, essa cirurgia na rede pública, acaba levando a uma outra questão, que é a questão de mulheres trans, homens trans buscarem tratamentos médicos ou médicos, clínicas que não estão preparadas e põem a própria vida em risco, né? Isso eu acho que acontece isso? Acontece muito. Eu acho que desde as questões envolvendo mais questões estéticas, né? Como injetar um silicone, enfim, a gente tem ainda algumas bombadeiras, a gente tem, mesmo sabendo de todo o risco, mas aquele corpo que você projeta, você quer alcançar aquilo, então, justamente por conta até desse padrão que a gente tem, né? Tem que ter bundão, tem que ter essa coisa feminina muito exacerbada, e acho que as travestis, elas têm muito disso, e as trans também, obviamente, então, elas acabam recorrendo a esse tipo de... porque é mais fácil, custa menos dinheiro, mas o risco né? é alto. Mas o risco é muito alto. Essa coisa de novo a questão da caixa, né? A gente tem que se encaixar. Né? Então, a pessoa trans, a mulher trans, o homem trans, busca o perfil, né? Sim, os homens trans compram esses remédios que são vendidos também. Muitas pessoas que fazem academia, esses homens que são fisiculturistas, né? Eles usam também para ganhar músculo, então, e é uma coisa desenfreada, né? Não tem nenhum respaldo médico, você não... E isso acaba trazendo vários outros problemas. Porque a questão hormonal, eu não sou médico, não sei, mas ela tem riscos, né? Então a necessidade de ser acompanhada por um médico, por um sistema eficiente, deve ser muito importante. Sim, a questão hormonal tem risco para qualquer ser humano. Se não utilizado da maneira como o médico determina, o médico, para cada corpo, para cada caso, porque também, claro, você deve ter um protocolo de hormonização, enfim, mas você tem que respeitar os corpos, né? Porque talvez o que serve para você não serve para o outro, não serve para o outro. Por isso a importância, que é fundamental do acompanhamento médico para quem quer passar por essas etapas de transformação. Porque a gente, mesmo realmente, é arriscado. Você vê nas academias pessoas usando hormônios sem orientação médica, por seguir, por ouvir alguém que faz. As pessoas estão sempre querendo alcançar padrão e sem necessariamente buscar os serviços. Então, assim, vocês consideram realmente importante qualquer tipo de tratamento? Sim, vou até antes, pílula anticoncepcional. Sim. Né? Mulheres tomam pílula anticoncepcional, a gente sabe que tem um risco alto aí. Sim. Né? Não é assim, você pode tomar qualquer pílula. Então, o hormônio é uma questão séria e tem que ser tratada com especialistas. Sim, para as travestis mesmo, a pílula é gravíssima. A chance de ter uma trombose, sabe? Sim. Então, infelizmente, tem alguma coisa no serviço público, mas ele ainda não é suficiente para atender a necessidade integral das pessoas trans. A gente viu a questão da saúde, a questão do nome, mas talvez eu acho que seja um dos maiores problemas que a gente tem que falar disso, é que o Brasil apresenta altíssimos índices de violência contra a mulher trans. A diferença entre a expectativa de vida da população brasileira e de uma pessoa trans é enorme. É enorme. Quais políticas públicas podem e devem ser adotadas para melhorar esse quadro? Tentar mudar essa situação. Olha, eu não sei se com política pública a gente de fato consegue solucionar isso. Eu acho que o que precisa ser feito é a gente, enquanto pessoas, enquanto membros de uma sociedade, é de se questionar mesmo, de perguntar, sabe, por que eu não tenho nenhuma... Por que hoje eu estou almoçando aqui no domingo e não tem nenhuma pessoa trans nesse almoço comigo? Sabe, eu vou fazer meu aniversário, quem da minha lista que é pessoa trans? Eu acho que muito do que acontece
né, de assassinatos e tudo mais, eu acho que é reflexo dessa sociedade que a gente vive, porque é isso, entendeu? Você acabou adiantando que a minha segunda pergunta, que seria nossa última pergunta da entrevista de hoje, era o que nós podemos fazer, né? Então já vou deixar a pergunta aqui para vocês poderem responder de forma conjunta. Todas as conquistas de direitos, especialmente os grupos vulneráveis ao longo da história, é sensibilizar e conscientizar. Isso, claro, o direito tem um papel importante, as políticas públicas, de maneira geral, têm um papel importantíssimo de garantir saúde, educação, enfim. Mas eu concordo com a Laura, antes de tudo isso, é um trabalho interno mesmo, sabe? Se é um trabalho interno que pode ser também, de alguma forma, incentivado pelo governo, pelas esferas de poder competentes. Por quê? Porque a gente precisa realmente se sensibilizar e especialmente escutar. Porque eu nunca vou saber o que é ser trans. Você também não, Caio. Sim. Entendeu? A gente nunca vai passar por essa experiência. Do mesmo jeito que Laura não vai passar pela experiência do que é ser mulher, do que ser homem, homossexual, não vai saber o que é. Agora, escutar, tentar entender o que está acontecendo já é o primeiro passo. E tentar não julgar. E, especialmente, desconstruir estereótipos. Toda mulher trans, toda travesti é prostituta? Toda mulher trans é violenta? Então a gente tem que começar a destruir todas são marginais, todas são marginais. Assim, a própria ideia de todas é ruim, né? Já começa errado. As pessoas são pessoas com suas individualidades. Como as pessoas cis. Tem Sim. pessoas cis que prestam, tem pessoas cis que já tem um desvio de caráter, né? Que prestam. Não é legal falar essa palavra, mas enfim. Tem pessoas, né? E eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que todo mundo está passível, né, a ter dentro da tua condição também. E outra coisa, eu acho que essa questão também não cabe, porque você pode ser uma pessoa de uma índole maravilhosa, né? Alguém vai ali e tira a tua paciência, cara. Esse limite entre sanidade e loucura, ninguém conhece. Ninguém é bom ou mal, né? A gente não sabe o momento. Agora, o que eu acho importante é realmente integrar. Políticas de integração e de convivência eu acho que são importantes, de preferência, assim, o mais cedo possível. Né? Por quê? Porque você vai crescendo numa sociedade mais plural. Sim. Em que você consegue reconhecer, tá bom, o outro é diferente de mim, e tudo bem, mas tem tantos direitos quanto eu tenho. Acho que essa aqui seria a ideia principal. Eu acho que vem pelo meio da educação. Educação E o que eu vejo muito também é assim, você vê que tem os equipamentos públicos e aí tem os cargos comissionados, por exemplo. Por que não se institui que então esses cargos comissionados tem que ter uma porcentagem de pessoas trans? E não falo só de pessoas trans, mas também de negros, de pessoas com deficiência, de imigrantes, de refugiados, sabe? Eu acho que num todo, porque são pessoas que ainda a gente não abarca. Tá convivendo. Não enxerga, né? A gente não entendeu? Elas não fazem parte do nosso cotidiano. Eu acho que é isso mais, eu acho que até se o poder público pudesse fazer alguma coisa, eu acho que seria nesse sentido. Mas infelizmente fica uma coisa, né? É um clubinho, é só de quem é de tal partido, é só, enfim. E aí acaba que não funciona. Eu acho que a grande questão que fica dessa mensagem é que a invisibilidade mata e que todos nós, para todas as situações da vida, a gente tem que trabalhar a empatia, né? Trabalhar, se colocar no lugar do outro. Sim. E é o país que mais mata, mas também é o país que mais acessa a pornografia, né? Isso também envolvendo pessoas trans, né? A hipocrisia, né? Entendeu? Quanto mais conservadora a sociedade, mais hipócrita ela é. Serve, né? Sim, Mas para estar comigo no meu ambiente de trabalho, para estar no meu restaurante na hora do meu almoço, não serve. Inclusive, é importante pontuar que o feminicídio trans muitas vezes ocorre após a prática sexual. Exato. E com requinte de igualdade, né? É interessante observar, e daí tem uma parte do direito que estuda isso, questão da criminologia, enfim, que é a questão de você ver que tem vários crimes cometidos contra pessoas travestis e pessoas trans em requintes de crueldade medievais. É que sim, aquelas coisas que você fala, não é possível que ainda aconteça esse tipo de assassinato. É possível e acontece com essa população. Eu tô falando de empalamento, tô falando de matar uma pessoa 10 horas da manhã, 11 horas da manhã no meio da rua, e as pessoas filmarem como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Em Campinas, uma travesti foi morta e teve seu coração arrancado. Sim. Não é coisa, né? Eu volto aqui quando a Bia falou de sexualidade como um impulso, né? E como a repressão da sexualidade gera atos extremos, né? Sem dúvida nenhuma. É o que eu costumo dizer nas aulas,
é que é interessante isso, essa aversão à questão tanto da orientação sexual, mas especialmente da identidade de gênero, por conta da questão dessa visibilidade da identidade, né? Você consegue perceber que aquele gênero não está batendo com o que a sociedade acredita que seja, aspas, bem aspas, natural, aspas, normal. Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que tem dois movimentos. O primeiro é interno. Existe uma negação muito forte dentro de você mesmo para sair da sua casa e cometer um ato de violência extremo como esse. Assassinar alguém, machucar alguém. E o segundo movimento que eu percebo é que existe também uma questão que é social, tipo, essa pessoa está rompendo, está transgredindo com normas que me garantem segurança social. Então, como eu já ouvi de várias pessoas, pô, mas agora eu vou saber nem se é mulher ou se é homem, como se isso fosse o fim dos tempos, né? Sim. E esse é um elemento que vários estudiosos apontam, que é justamente que, aspas, as pessoas trans, de uma maneira geral, elas ferem essa regra de gênero. Caixinhas aqui, caixinhas azuis aqui, caixinhas rosas aqui. E eu acho que tem toda uma questão até de misoginia também. Se você for pegar os dados de 2018, por exemplo, onde foram assassinadas 163 pessoas trans no Brasil, 158 dessas eram mulheres trans ou travestis, 3 eram homens trans, e uma só se identificava enquanto não binária, né? Então, assim, porque a gente já vê isso no próprio carnaval, a gente vê quantos homens não se vestem de mulher no carnaval, mas tu não vê mulher vestida de homem, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu acho que uma questão com ser mulher que é muito pejorativa, que você coloca que é mulherzinha, ela, entendeu? Se eu não falar é homenzinho, não existe isso. Então eu acho que é uma coisa que está na estrutura também, essa questão da misoginia, que é o ódio. Fora também toda uma questão da performance em si, né? Que as trans têm, que é quando você se assume trans, você bota uma mini saia, bota a barriga de fora, bota o corpo pra jogo. E quando você é homem trans, você faz ao contrário, você se esconde. Né? Então essa questão também de você transitar em sociedade, para o homem trans, ela é muito mais confortável. Não é que o homem trans não sofre preconceito. É importante que diga isso. É óbvio que sim. Mas se a gente for olhar para os números, você vai ver que, cara... Ainda tem a intersexualidade, né? Entre o macho feminino, historicamente, e daí você fala da transexualidade. A mulher cisgênero, né? Há milênios sofre violência. Potencializado pela transexualidade. Agora, claro que nessa situação está bem potencializada, porque existem outros fatores aí de vulnerabilidade. Não só a transexualidade, mas o fato de estar excluído socialmente desde sempre. Né? Então, isso realmente agrava muito a situação. Olha, eu queria agradecer, eu acho que foi um papo importante. É necessário falar sobre isso. Eu acho que nesse momento de tanto ódio, tanta intolerância, acho que precisa falar, né? Acho que a gente precisa vir aqui, a Laura precisa vir aqui, colocar o rosto dela. Obrigado por participar, pra gente é uma honra. Obrigado, Bia, sempre solícita com a gente. Então, gente, é isso. Essa foi a nossa entrevista. Sigam a gente no nosso Facebook e no nosso Instagram, @semembargos. E continue compartilhando, lendo e curtindo nossos textos e agora nossas entrevistas também. Muito obrigado. Obrigada.